Queridos, já estou de volta, espero que estejam bem. Já fizemos a oração da manhã, se você ainda não fez, pode fazer, você vai encontrar o vídeo aí. Oração desta semana tem como base o Salmo de número 43, então durante toda a semana vamos orar o Salmo de número 43, pedindo a Deus por justiça. Você precisa da justiça de Deus, não precisa? Todos nós precisamos, independente de qual tenha sido a nossa necessidade, a justiça de Deus se faz presente na nossa vida e nós encontramos a paz. Então vamos clamar por justiça como o rei Davi clamou. Mas agora, na nossa mensagem diária, eu trago o apóstolo Paulo falando aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado, e assim condenou o pecado da carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, aleluia. Então aqui o que o apóstolo Paulo diz, que a vida está no Espírito e que aqueles que estão na vida em Cristo Jesus não podem mais ser condenados, né? Não há uma condenação. Por quê? Porque ele levou sobre si o preço do nosso pecado. Ah, Fátima, então isso significa que eu posso continuar pecando por aí? Não. Isso significa que somos novas criaturas. Como eu sempre digo, a nova criatura tem que encontrar em Cristo Jesus a capacidade de não realizar mais o que a velha criatura realizava, de não fazer mais as coisas que a velha criatura era capaz de fazer, o pecado, a abominação, tudo aquilo que Jesus carregou em seus ombros por mim e por você. Então, nós temos a capacidade de não pecarmos, já falei sobre isso, o Tiago fala sobre isso, porque Deus nos dá ferramentas, nos dá as ferramentas, nos dá o escape para suportarmos as tentações. Mas por que eu quero falar sobre isso hoje? Porque muitas pessoas ou vão para Jesus porque precisam desesperadamente pedir perdão, estão carregando o peso da condenação, e outras não vão para Jesus porque acreditam que o perdão não será alcançado. Elas mesmas se condenaram já. Então, quando a gente fala de perdão, muitas vezes eu fico entristecida em pensar que nós queremos fazer do nosso pecado algo maior do que o sangue derramado na cruz. Porque dependendo de onde nós somos, dependendo de onde recebemos a mensagem de Cristo, nós recebemos mais mensagens que nos mostram que Jesus parece não se importar, que Jesus é um Deus mau, que se nós não entrarmos imediatamente na linha, seremos lançados no fogo do inferno. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ao contrário, a palavra de Deus diz que Jesus veio para salvar e não para condenar. Que Jesus quer que toda criatura seja salva. Que todos nós encontremos prazer nele. Mas não dá para mudarmos o nosso ser se somos hoje pecadores, seja qual for o seu pecado, o que você entende por pecado. Pecado para mim é tudo que vai contra a palavra de Deus. Mas de repente alguém que fuma acredita estar pecando. Alguém que tem um descontrole emocional, se irrita, grita, acredita que está pecando. Alguém que diz não, acredita que está pecando. Pessoas com falta de controle em relação à sua carne, não é? Acreditam que estão vivendo em pecado. Então, muitas pessoas se condenam porque não conseguem entender que nós não precisamos nos aperfeiçoarmos para irmos até Cristo.
Se você for, primeiro, tentar se ajustar para ir para Cristo, ainda que o seu coração deseje Cristo, você está agindo errado. Ah, Fátima, mas eu não posso ir para a igreja se eu ainda fumo. Sabe por quê? Porque meu vizinho disse que Jesus abomina quem fuma. Ah, Fátima, eu não posso ir para a igreja se eu ainda falo algumas palavras que não são boas, se eu falo palavrões. Porque a igreja condena o palavrão. Jesus é o juiz. E ele nos dá uma chance. E ele nos chama do jeito que estamos. Não importa qual seja o seu pecado. E não importa se você ainda não conseguiu se livrar desse pecado. Porque Jesus vai invadindo o nosso ser, a nossa alma, o Espírito é quem vai nos convencendo do erro, do pecado, da justiça. E nós vamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Então veja como é pesada essa carga que carregamos quando não conhecemos o verdadeiro amor de Deus, Jesus Cristo. Quando não conhecemos o nosso advogado. Quando não conhecemos o nosso juiz, que é Deus, que só Ele pode julgar. Só Ele tem o poder de nos condenar ou de nos salvar. Isso é o que diz a palavra de Deus. Mas nós insistimos em nos afastar de Cristo, por quê? Porque somos pecadores. Mas Jesus nos ensina o amor. Jesus nos ensina o amor. Jesus sempre está ofertando o abraço. Ele conhece o nosso coração, ele conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe que sozinhos não conseguiremos. A própria palavra de Deus diz em João 15:5: sem mim, nada podereis fazer. Como é que você quer se endireitar sem Jesus? Ele é a perfeição. Ele nos aperfeiçoa. Ele nos dá poder. Ele nos dá condições para vencermos os nossos desejos, a nossa própria carne. Então, seja lá o que for, seja o que for que está te condenando, te enganando, fazendo com que você permaneça nas trevas, porque te fazem acreditar que Jesus não vai te aceitar assim, venha para a luz. Venha para a luz, porque Ele te quer. Ele quer você, Ele veio para você, veio por mim. Então veja, Jesus sabe que é só o Espírito que pode fazer a obra, nós não podemos. Eu posso levar a mensagem até você, mas é o Espírito que vai te convencer. Então não importa como você está hoje, Jesus quer te aperfeiçoar, quer te salvar, quer te dar amor, que é isso que Ele faz, dar amor. Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas para os doentes, porque não são os sãos que precisam de médico. Se volte para Ele e não faça, mais uma vez eu vou repetir, do seu pecado, e nem deixe ninguém fazer algo maior do que o sangue derramado na cruz. Vamos orar? Deus amado, Pai poderoso, obrigada por Tua palavra. Obrigada por Tuas cartas. Obrigada por ter usado os apóstolos. Obrigada por Teu Espírito. Obrigada por nos aperfeiçoar diariamente. Queremos estar à Sua disposição, meu Pai. Nos aperfeiçoa porque fazemos coisas que só o Senhor sabe, mas que também sabemos que só o Senhor pode perdoar. Por isso, nós estamos aqui, te louvando e te amando. Amém. Aprendam com Cristo. Bom dia para vocês.